Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodFab. Hoje a gente tem um convidado ilustre aqui, Dr. Ivan Badesso. Ele está aqui para falar muito desse mundo da cirurgia plástica. A gente é de geração um pouquinho diferente, né, Ivan? Então a gente vai complementar aqui. Um vai ajudar o outro aqui na dissertação aí para vocês sobre cirurgia plástica. A gente vai falar com vocês tudo sobre cirurgia plástica, como ela vem evoluindo ao longo desses anos. Mas aí, Thaís, primeiro vai dar o recado dela. Graças a Deus, né, gente, que vem evoluindo. E vamos lá, você que está aqui, não está inscrito ainda no canal, não deixa de se inscrever, só apertar nesse botãozinho vermelho que está aqui, inscreva-se. E tem também um sininho aqui ao lado para você estar sempre recebendo as notificações de todos os vídeos, tanto o completo como esse aqui que você vai assistir inteiro, que vale a pena, ou então todos os cortes, né, que a gente vai publicando diariamente. E para quem está assistindo a gente aqui também pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook, não deixa de se inscrever no YouTube, que você vai ver tudo isso aqui na íntegra. Por favor, né, gente? Inscreve aí. Né? Não custa nada. E compartilha, porque o conhecimento, uma frase que a gente está aqui quase que patenteada já da doutora Fabiana, conhecimento não é nada se ele não for compartilhado, né? Então, o que a gente faz aqui é para estar levando informação para vocês. Se vocês têm alguma amiga, algum familiar, algum que você vai ver que se identifica com esse papo, pode marcar aí que vale a pena. Isso aí. E eu vou passar a palavra aqui para o nosso convidado, para o doutor Ivan. Ele vai, Ivan, se apresenta para a mulherada que está te assistindo. Eu não sou tão velho assim também. Né? Eu até uso aquele negocinho de idoso no carro, mas eu não sou tão velho. Já está usando o negocinho do Graças idoso? Graças a Deus, é ótimo parar o carro, é vai parando. O Alberto já usava antes de... Tem suas vantagens, né? Tem vantagem. É bom, é bom. Foi presente de aniversário de 60 anos. Ah, entendi. Entendi. Mas a diferença que você estava falando de cirurgia plástica, são o quê? 10, 15 anos de diferença. Cirurgia plástica não evolui assim tanto tecnicamente falando. Claro, novas técnicas são criadas, muita coisa é discutida, muita coisa é aprimorada, né? Digamos, novas técnicas, novas táticas. Exatamente, são novas criadas, táticas. E a grande diferença da cirurgia plástica de quando eu comecei para a cirurgia plástica de hoje é a tecnologia. A tecnologia assumiu uma proporção tão grande que parece que quem não tem tecnologia não sabe operar. Não sabe mais fazer. É impressionante, né? A gente estava falando sobre isso ali. Eu também sou da lipoaspiração convencional. E eu acho que uma lipoaspiração convencional bem feita tem o resultado que a gente quiser manejar. Com certeza. Né? Essa coisa de ficar mais marcada, menos marcada. É óbvio que a tecnologia ela vem agregar, mas ela não é essa coisa toda que... Ela não é o fator da cirurgia. A lipoaspiração, como você deu esse exemplo, ela é operador dependente. Sim. Não adianta fazer uma boa drenagem se a lipoaspiração for ruim. Não vai adiantar nada. Uhum. A lipoaspiração não depende da drenagem, não depende de aparelho, depende de operador. É o cirurgião que comanda aquilo ali. Se ele tem uma cânula de 3, 4 furos, de 5, 6 milímetros, não importa. Antigamente, você chegou a usar aquelas cânulas de 10? De 10 eu aprendi com Ilu, eu vi Ilu operar. Eu vi Ilu operar. Ilu foi o criador da lipoaspiração francês. Você chegou a conhecer Ilu? Conheci Ilu. Uau, que legal. Maluco do Ilu. Totalmente doido. Ele criou... Sabe como é que criou a lipoaspiração? Conta aí pra gente. Ele tinha uma namorada muito bonita e ela tinha um cisto, um lipoma nas costas. Só faltava ser lipedema. Não, lipedema não, um lipoma. E ele queria tirar aquilo ali sem deixar marca, então ele sugou aquilo ali. Uau, mas ele criou uma cânula para sugar? Não sei com o que ele sugou. Aí detalhes também não sei. Provavelmente que já tinha ali existente, que ele só adaptou. Ele adaptou e sugou aquilo ali, daí virou a lipoaspiração. Ele falou, opa, dá para tirar. Sabe quando é que foi apresentado pela primeira vez a lipoaspiração? Um congresso brasileiro em Fortaleza. Eu sei que foi Fortaleza. 1980 e pouco. Você vê que não é tanto tempo assim, não, a lipoaspiração é relativamente nova. Que nem a história de implante de mama. Sabe como é que inventaram o implante da mama? Sabe de onde veio a ideia? De uma bolsa de sangue. Uma bolsa de sangue? O auxiliar do Cheio criador, das histórias. Não disse que a gente ia ser... Muitas bom. histórias aqui hoje. Isso a gente ouve, né? Eu fui aluno de Ramil Sinder. O Ramil era fofo. Eu conheci muito o Dr. Ramil, né? Tá vivo ainda. O Ramil é muito fofo. Está beirando os 100 anos. Já deve estar com quase 100 anos. 101 anos. E ele, mais história que ele, impossível. Impossível, né? contador de história, um gentleman, né? Ele é uma pessoa incrível. Ele é uma pessoa incrível. E ele gosta de história, né? Gente, contar história com o Ramil mesmo. Dr. Ramil era o contador de história.
Mas E aí, ele bolsa te de passou sangue. isso. Não, essa aí é uma história conhecida. Era uma bolsa de sangue, né? O auxiliar do... Eu esqueci o nome do criador do implante, mas eu sou péssimo para guardar nome, não vou lembrar disso de jeito nenhum. Ele dava plantão numa emergência, né? E eles estavam querendo desenvolver um sistema para aumentar a mama da mulherada que pedia, né? Bolas de parafina que já existia, aquelas coisas que já foram feitas no passado muito longínquo, né? Ele, num plantão, ele carregando a bolsa de sangue, ele olhou aquele negócio, teve a ideia de criar um invólucro, né, de silicone com gel, com líquido dentro, né? Um líquido que... Aí que começou. E aí a história é longa. Aí a história é Nossa, longa. e Uma história de 60 anos quase já. isso tem muitos anos, né? A gente não tem como lembrar tudo. Mas deve ter descrito isso em algum lugar. Tem, na História de Cirurgia Plástica, tem um livro História de Cirurgia Plástica, tem escrito lá. Nossa Tem escrito lá. Isso é muito legal, né? interessante. Você É pegar legal. todas as técnicas lá dos primórdios e ver onde a gente chegou E hoje, aí, né? vendo, né, a evolução dos implantes, você também é um implante entusiasta de implantes, sou. implantes em todas as... Vocês puderem Todas as imaginar, regiões. depois dar uma pesquisada aí. Não é essa. Isso é para urologista. Mas Mas dá corporal... um exemplo. corporal. De baixo para cima? Panturrilha, ser. coxa, glúteo, peitoral, bíceps, tríceps, deltoide, trapézio. Meu Deus. Na face também. Malar, mento, essas coisas. E implantes customizados também tem isso, né? Para cobrir Você defeitos. pode pedir para a empresa para Sim. customizar um Sim, implante sim. para a pessoa. Às vezes uma deficiência até de um isso lado. isso é mais usado exatamente para correção. Uma assimetria, de uma agenesia, né? Exatamente para isso. Aliás, foi muito engraçado que, falando em agenesia, eu me lembrei do início da minha história com implante de peitoral. Eu fui o primeiro a fazer na América Latina, né? Esse implante foi desenhado por um francês, ajudado pela Cilimed, foi meio junto com a Cilimed essa criação desse implante peitoral de gel. E uma amiga minha cirurgiã disse, tinha um paciente que queria colocar, você já colocou? Eu falei, isso, eu sou expert nisso, nunca tinha nem visto. O implante masculino, né? Implante peitoral masculino. A gente fez o primeiro caso, né? Aí, obviamente, veio esse implante da Cilimed, que a gente colocou, etc. E foi gente da Cilimed para olhar, e bacana, vamos dar um gás nisso aí. Começou a ser chamado para um congresso, para falar aqui, falar ali, fazer cirurgia demonstrativa, né? Aí fui fazer a minha primeira cirurgia demonstrativa fora do Brasil, né? Foi em Lima, no Peru. Aí cheguei lá e falei, vou pegar um cara para botar o implante peitoral, que é uma cirurgia relativamente simples, né? O sujeito tinha síndrome de Poland. Síndrome de Poland, ele tem uma agenesia da musculatura peitoral. Não existe músculo peitoral. Não tem músculo de um lado. E esse implante é colocado debaixo do músculo. O que eu vou fazer Qual é a agora? mágica que você vai fazer? E aí eu falei, então vamos colocar debaixo da pele. É o E jeito, pronto, né? não tem, vamos Só que aí estabilizar eu fui aqui colocar mesmo. de um jeito, de um lado, ficou muito maior do que o outro. Eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, vamos botar do outro também. Aí foi o menor de um lado. Pois de Ficou um legal, tamanho de um lado, o ficou tamanho do outro, bom. deu tudo Eu até certo. recebi, uns anos atrás, uma foto desse paciente com 10 anos de operado, que não dava para dizer que foi operado. É muito legal, né? Que Que bom. legal, E aí, que legal. daí a gente foi desenvolvendo. Eu botei isso eu me lembro que o de braço, né, que essa é uma técnica nossa, eu botei o peitoral num médico, né, um médico que queria botar o peitoral, ficar mais forte, que depois de ver queria tirar. Eu falei, mas por que você quer tirar? Você queria tanto? Porque eu não consigo desenvolver meu braço. Eu falei assim, então vamos botar no braço. No braço. Não precisa tirar o E aí, peitoral. e aí? Foi aí que Não, você... e aí não existia implante para braço, não tinha o que fazer. E você mandou fazer um. Não, com a Cilimed sempre foi parceira. Eu uso o implante deles há mais de 30 anos. Eu né? também gosto muito desse limite. Desde o da lata. Não sei se você conheceu o da lata, né? Ele vinha numa latinha. O que vinha na O latinha? implante, ele vinha implante? numa latinha. Aí você puxava assim, que nem abria, né? Tipo uma latinha de condimento, assim? uma Tipo coisa? uma latinha de condimento, exatamente. Tipo a latinha de atum, né, que você tira, sardinha, né? Você tira. Essa eu não O conheci, não, implante, Ivan. mas eu conheci. Tá Ele é vendo? mais jovem que você, Viu? Ivan, esqueceu pois disso. é. Não, eu Ele vi é no mais museu, jovem. eu vi isso no museu. Eu vi no museu tem um museu, né? Na sociedade tem um museu. Aí uma pessoa que trabalhava lá na Cilimed falou assim, a gente tem um implante de panturrilha baby, pequenininho assim, né? Eu falei, isso deve servir, né? Aí coloquei esse implante no braço, debaixo do músculo. Falei, tem que entrar debaixo do músculo, né? Debaixo da pele, isso não tem que Não fazer. tem como. Botar debaixo do músculo. Aí colocamos debaixo do músculo. Aí ele não estava satisfeito. Não deu muito volume. Você falei, a gente coloca outro. E coloca outro. Caramba. Eu cheguei, quando eu usava esses implantes, né, que eu uso hoje um totalmente diferente. É um implante de elastômero, de silicone, ele é rígido, etc. É moldável, inclusive, né? Eu acho que eu corto o implante para ficar... Sério? É pra diferente, adaptar. Ele é então. adaptável, é diferente. Ele é de elastômero de silicone.
Aí a gente chegou a colocar 4 em cada grupamento muscular. Meu Uau. Deus. 4 em cada grupamento muscular para ele chegar no volume que ele queria. Ele ficou feliz, satisfeito, foi graças a Deus. Não tirou o peitoral, E não tirou o peitoral, ganhou o isso aí. braço. Ganhou o Depois ele braço, ganhou o aí glúteo, depois ele ganhou a pediu- coxa. depois Ele pediu foi outras por aí, coisas. foi. Aí Por aí o céu é o foi, limite. o céu quase limite, quase o céu é o limite, né? Eu tenho um paciente que eu coloquei 16 implantes numa só cirurgia. Em uma cirurgia, É. um único Um procedimento. procedimento de 4 horas de duração, bem tranquilo. E Olha. era um paciente Todos que tinha submuscular, né? todos submusculares. Todos os implantes corporais são submusculares ou, no caso do glúteo, intramuscular, né? O músculo no glúteo a gente coloca dentro do músculo. músculo. Né? Uhum. Faz uma lojinha lá para ele e coloca ele dentro do músculo. É assim, fácil. Bem tranquilo. Você que tá ouvindo aí, né? Parece É. tão Meu fácil. Você está ouvindo aí, vai ali na farmácia comprar um implante. Né? E uma dúvida, então, minha, do leigo. Isso tem uma durabilidade? Tem que ficar trocando, por exemplo, Olha esse lá, então paciente vamos botou de 16? história lá, vamos de história lá. Quando a gente começou a fazer implante, a primeira coisa que se falava é que tinha que durava 5 anos. Isso por quê? Porque todo produto médico tem que ter uma validade. Uhum. Então, você colocou uma validade de 5 anos. O tempo foi passando, passou para 7, para 10, 15, 20. Hoje eu digo para o paciente, muito sinceramente, se você vai ter que trocar, eu não sei. Provavelmente não. Tá? Porque a gente tem o quê? Índice de contratura capsular, que é o que Muito nos mais obriga baixo. a trocar o implante quando a mama fica dura, de 1,5%, 2%. Claro que tem exceções, né? Tem uma paciente, coitada, se ela ouvir isso, ela vai saber que é ela, que eu vou trocar pela 5ª vez. Nossa. Porque ela é implante dependente, ou seja, sem implante ela não tem mama, e os implantes dela contraturam sempre. Já tentou embaixo do Já músculo? botei embaixo, em cima, texturizado, texturas, liso, Faz contratura. poliuretano, faz contratura, não tem jeito. Então ela falou assim, olha, colocada, daqui a 5 anos a gente troca. Mas essas próteses que você usa as corporais, elas são lisas? São lisos. O elastômero de silicone tem rugosidade também, mas a rugosidade nos implantes submusculares ou intramusculares, no caso do glúteo, eles geram muito seroma, pelo atrito. O atrito daquela superfície toda marcadinha, toda arriscadinha, assim, digamos assim, para ficar mais fácil de entender, no músculo ou na própria cápsula, que é o que forma em volta do implante, o nosso corpo forma isso em volta do implante, gera o seroma líquido. E isso é a parte chata, e esse seroma pode vir a provocar uma contratura. Sim. Nos implantes corporais, a contratura é bem menor, por quê? Porque ele é bem maior do que o implante de mama. Então, ela tem um espaço maior. Aí a gente vai ter que entrar em parte e explicar. O que é a contratura? A contratura é o nosso organismo se defendendo de um corpo estranho, que é ali o implante é um corpo estranho. Aí vão os macrófagos, né, que são nossas células de defesa, nossos soldadinhos lá de defesa, e vão atacar o implante. Aí só que o implante de mama, digamos, tem uma área de 20 centímetros cúbicos, vamos botar assim. O implante peitoral tem 200. Nossa. Porque ele é muito maior. É muito maior. Então precisa de muito mais macrófagos. Então, toda vez que você tem um resfriado, uma coisa, o macrófago aparece, acha um corpo estranho e vai lá. Então, é O isso que dá índice de contratura, então, É é muito baixo, baixo, né? baixo. Diferente É muito da baixo. mama. Que mesmo o índice de contratura da mama, essa é a grande evolução da cirurgia plástica, é a melhora do envoltório e do próprio gel. O gel, hoje em dia, você sabe, pode cortar um implante com a tesoura Sim. que ele não vaza. Isso é mais do que visto. Fiz isso no programa do jogo. Se você viu, eu fiz. Ele não vaza, então ali está legal. E o envoltório que é o que dava problema. Então foram melhorando o envoltório, melhorando, liso, texturizado, microtextura, nanotextura, poliuretano, por aí foi. E o índice de contratura capsular, que no começo, lá, o pessoal que Era inventou, 50%. 50%, 60%, caiu para 1,5%, 2%, digamos 3 a 4%. O poliuretano ele gira em torno de 3%, né? Por aí. Para a gente ser comercial, o pessoal vai dizer 1,5%. Para ser 1,5%, realista, 3 a 5% sim. é o que dá de contratura capsular. Mais ou menos isso. Eu fui entusiasta do poliuretano durante muitos anos. No Eu gosto início, do poliuretano. Eu usei. Eu sou do texturizado. Agora a gente está migrando um pouco, né? Eu uso texturizado há muitos anos. Você faz o submuscular na mama também? Faço. Mama Dual depende plane. do paciente. Dual plane, submuscular, alça muscular. Alça muscular, que aliás, a gente conversa sobre o marketing médico, né? E essas coisas todas funcionam como marketing médico, né? Aí o pessoal faz alça muscular, como se fosse uma grande novidade. Isso foi inventado em 1800 e pouco, né? Não tem nenhuma novidade. Aí sim o Dr. Ramil se remexe na cadeirinha dele. Tadinho, Esse doutor cara sabe Ramil. tudo, ele sabe tudo.
doutor, inventei uma técnica nova. Isso aí foi descrito por fulano de tal em 1327. Ele sabe tudo. Sabe até se estava chovendo ou não no dia. Tanto que, sabe, então Mas não é só novidade. É como tudo, né? As pessoas vão trocando os nomes, os como termos, dizia a Lavoisier, forma né? de... Nada se inventa, se transforma. né? Tudo Então, se transforma. tudo se transforma. Então é mais ou menos isso, vai mudando o approach, mudando o nome. A gente vê o resgate de muita técnica cirúrgica sim. E não tirando mérito com grandes aprimoramentos. Claro, que é fundamental para a cirurgia, né? Eu vejo resgate da técnica em L, resgate da alça muscular, resgate, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente precisa realmente progredir. Tem. A técnica em L é outra usada por Marques. Foi descrito por Chiari nos anos 80, se não me engano. Aí virou agora, febre, novidade. Não é novidade. Isso tem 30 anos, 40 anos. Não é novidade. Apenas começou a ser mais usada. A técnica em L deu uma aprimorada, eu acho que vale muito a pena mesmo para algumas mulheres. A técnica de Chiari era muito complicada, realmente. Era muito ângulo, muito complicada. A atual técnica em L, a tática de se fazer o L hoje em dia, é bem mais fácil. E é muito legal, é uma cicatriz bem interessante, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo Sim, mundo. eu vivo falando quem não isso. Tá sabendo, é aquela que não fica para dentro do decote aqui embaixo da mama. Ela vai mais só para lateral, para o lado da axila. Né? Não tira aquele T invertido que faz, que vai a mama toda. Mas tem a técnica T invertido, que Pitangui, né, descreveu, é excelente para grande maioria das mamas. E a cicatriz fica escondida no sulco, então não A gente está mostrando aqui agora para elas verem qual é a cicatriz do T invertido. Eu gosto muito hoje das cicatrizes mais verticais. Eu gosto de fazer as técnicas mais verticais. Para mamas menores, ela é muito boa. E para mamas maiores, aí você não tem como escapar, né? Você vai acabar no T. Acabar no T. Você vai vertical ou você vai até o umbigo. Vertical ou acaba no T ou no L. Tem que acabar, né? Alguma coisa, né? Você vai acabar no T ou no L, mas a técnica vertical, acho que deu uma aprimorada também. Acho que a gente consegue... Tudo melhora, a tática melhora, a experiência, a tática, tudo melhora. Mas é muito legal a gente conversando assim, pessoal, muita gente não está entendendo nada, né? Mas isso aí mostra a evolução da cirurgia plástica, né? Que eu acho que evoluiu muito desde a folha de bananeira para curar queimadura no Antigo Egito, quando começou a cirurgia plástica. E a muito ao pós também, né? Toda a medicação que hoje você tem na mão, exatamente, tudo que chegar nisso aí. A grande evolução da cirurgia plástica não é na técnica cirúrgica, e sim no pós-operatório. Mas o caso é esse. A recuperação pós-operatória, toda essa... O uso de tape, né, atualmente muito na moda, muito bom, muito interessante. As drenagens, as técnicas de drenagem melhoraram muito. Os fisioterapeutas é um aliado muito importante do cirurgião plástico hoje em dia, para tudo. Não só de cirurgia plástica, né, de cirurgia em geral. Né? Quando estamos falando de plástico, vamos falar só de plástica. Para cirurgia em geral, a neurocirurgia precisa de muita reabilitação, etc. A gente também precisa por exemplo, colocar um implante de coxa é uma cirurgia que dói. O pós-operatório dói, porque você vai trabalhar com grandes grupamentos musculares, descolando esses grandes grupamentos musculares. Dói, nada que analgesia e o medicamentosa resolva. Mas precisa ter um cuidado. Não vai sair da cirurgia e sair correndo, sair andando por ali, que não vai dar. Vai ficar internado. E o paciente que coloca esses implantes de membro inferior, eles podem deambular precocemente? Panturrilha? A panturrilha deve deambular precocemente. Deve deambular. É uma cirurgia que tem um índice de complicação um pouquinho mais alto, né? A panturrilha. Olha só, panturrilha, eu vou ser bem sincero, não estou fazendo propaganda. Eu nunca tive problema. Porque o panturrilha é saber onde colocar e saber onde fazer as incisões. Pronto. Isso é que é o problema. Eu nunca fiz, que não é uma cirurgia comum. Não é uma cirurgia comum. Ninguém faz. Não então, aparece um paciente no consultório, aí o médico não quer perder o paciente, né? É uma coisa normal, né? Você nessa carreira você quer operar todo mundo, né? É o grande risco do cirurgião. Sabe qual é o cirurgião mais perigoso? Cirurgião com fome. Esse é um cirurgião perigoso que opera tudo. Mas aí ele quer operar, mas ele não sabe, ele viu no congresso. Sabe qual é o maior dia de complicação do... quando volta do congresso. Segunda-feira, depois do congresso. É o dia todo mundo querendo testar tudo. Esse é o mais complicado. Mas aí ele quer botar. Mas aí tem a diferença. A incisão da pele tem que ser diferente da incisão da fáscia. O descolamento tem que ser o fáscia exatamente no lugar onde você vai colocar o implante. Você não pode simplesmente descolar o fáscia e colocar o implante. Ele pode lateralizar, pode ficar de um lado. O problema da pessoa é mais lateral, é mais medial.
Então, por isso dá muita complicação. Imagino. É a falta Por de isso que eu conhecimento. acho que É o operador. quem quer procurar implantes corporais tem que procurar uma pessoa que seja experiente em colocação de implantes corporais. É. Eu não vou me aventurar a colocar panturrilha, coxa, deltoide, né? Não tem a menor chance. Nem adianta me procurar. Pode procurar o doutor Ivan, que comigo não vai ter... Eu ajudo a Fabiana a fazer. Não tem a não. menor chance. E uma ajuda a dúvida que fazer. elas falam muito, assim, até você mencionou da recuperação mais rápida, você faz algum procedimento dentro do consultório? Você acha Não. isso seguro? Não faço nada dentro do consultório. Nada. Meu consultório serve para tirar ponto. Faço botox, Os preenchimento. injetáveis, né? Aí ali sobrou um negocinho, uma bolinha ali do lado da cicatriz, você vai tirar 3 ml de gordura. Isso a gente faz no consultório, obviamente, mas lipoaspiração que o pessoal faz, Não, hidrolipose. Eu soube de não um dá. caso de um cirurgião, até que tinha uma família de cirurgiões, que fez um lifting no consultório. Uau. Nossa. E Que tinha um isso. cirurgião em Copacabana que colocava implante de mama no consultório. 2 Eu sei hormonistas quem pra é. dentro. Eu sei quem é. Todo mundo sabe. Conhecido. Infelizmente tem muito, né? Por isso que a gente Tem. gosta sempre de Tem os levantar. mais famosos. A gente gosta Que de levantar é importante, isso. olha só, é o fator agora vamos falar do fator da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que não é a sociedade que já foi, mas ainda é uma referência, É uma referência. para o cirurgião. Você tem que ser, você mora numa região que tem uma única diversão, um clube. Então você vai fazer parte daquele clube para você fazer os relacionamentos, etc. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nada mais é que um clube dos cirurgiões plásticos, das pessoas que decidiram que a cirurgia plástica era a vida delas. Então, se unem e ali há uma troca muito grande de conhecimento. Os congressos é a fonte de conhecimento. É muito engraçado, eu já participei de mais de 100 palestras, já dei mais de 120 palestras em congressos, não sei o quê. Você sabe quanto eu já ganhei fazendo isso? Nunca ganhei nada. Sim. A gente não ganha nada. Nada? Nada. A médica é a única raça que doa de graça o conhecimento. Sim, sacerdote. Doa de graça o conhecimento. Então você Muitos desenvolve congressos uma aqui. técnica, você E você estuda para apresenta, aquilo, você mostra. vai apresentar e Ensina que o pessoal faça. Ensina o seu concorrente a brigar Aham. contigo. Sim. É claro, não, mas eu quero aprender com você, você vai pagar, vai dar um curso, vai pagar, Claro, você claro. paga, isso é outra coisa. Mas nos congressos da sociedade são pagos. O máximo que você ganha é assim, vou ganhar a inscrição no congresso porque eu sou speaker da empresa tal. Que atualmente, a partir desse ano, eu sou speaker da Cilimed, mas há 30 anos que eu falo em congresso e falo dos implantes da Cilimed porque eu gosto, porque eu uso, não porque me pagam para falar. É o que eu uso. A Fabiana me encontra no centro cirúrgico, me viu com implantes, nunca me viu com implantes de outra marca. Já viu? Acho Sim, que não. né? Então, não dá. E cirurgia em consultório, eu acho um absurdo. Tá? Por mais que você prepare seu consultório... Meu consultório tem um nós somos desfibrilador. da mesma... Meu consultório tem um DEA. E eu não faço nada, mas eu tenho um DEA no consultório. Tem um balão de oxigênio no consultório. Eu já tive um paciente que quase infartou tirando ponto. É mesmo? Tirando ponto. Nossa. Graças a Deus não infartou, né? Porque senão eu tinha infartado junto. Sim. Homem. 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 Por isso eu não opero homem, viu? Tá aí o motivo. Não é isso não. Homem é... Não, mas brincadeiras à Eu vou parte, dizer que é mas porque de seu fato- marido não deixa. Mas brincadeiras à parte, a mulher ela tem um limiar de dor bem maior assim do que o Tem. do que o Se homem, dependesse né, do homem gente? ter De filho, tudo, não tinha exatamente. população, né? Extinta a população, Eu, filho, não, gente. obrigado. Deus é muito sábio. É sábio mesmo. Né? Deus é Então, sábio. uma coisa, doutor Ivan, que a gente fala muito aqui, quando a gente escuta muito para a massa sobre cirurgia plástica, sobre lipoaspiração, basicamente, é sempre a parte muito negativa, né? Quando vazou uma morte que teve num hospital que não era bem um hospital, era um centro estruturado e tal. Nós e a gente tivemos escuta aí muito isso, né? recentemente, Recentemente. Infelizmente. Então, eu acho que é mais do que nosso papel, né? Que está aqui, vocês que já atuam nisso há Por tanto que tempo. você acha que a gente cobra X no implante de mama e um outro cirurgião cobra 1/10 do que você cobra? É isso. Por quê? Porque é a massificação. Compra um implante que a gente não sabe qual é a origem. Ele não opera com um anestesista no padrão que a gente opera. Ele não tem um auxiliar cirúrgico. Por exemplo, vou dizer o meu caso. Meu anestesista trabalha comigo há 25 anos, é um dos casos mais conhecidos do Rio de Janeiro como anestesista, já foi dono de hospital grande, já foi de vários serviços.
Hoje, como ele está um pouco mais velho, ele vai com uma outra anestesista junto para dar mais segurança ao procedimento. Meus auxiliares sempre foram cirurgiões plásticos. Nunca trabalhei com ninguém que fosse cirurgião plástico. Eu sempre tenho um auxiliar do lado. A minha equipe também já está comigo há 20 anos. Minha instrumentadora está comigo há 15, 16 anos. Ela é enfermeira formada, com pós-graduação em curativo, estomatoterapia. Né? Meu material que eu uso é praticamente todo meu. Sim. Fica esterilizado no hospital que eu opero. Ou seja, são cuidados que são importantes as pessoas e não são baratos. Não são baratos, sem dúvida. Na verdade, elas desconhecem, eles desconhecem Conhecem o isso. preço. Eles só sabem o ponto final, né? Exato. Que é o valor. Então, fica difícil até para conceber isso para eles, né? Mas por que o doutor cobra 1/10 do que você cobra? E tem também todo o preparo pré Exato. e pós-operatório. Exato. A gente está falando de um ato cirúrgico, mas o ato cirúrgico, a cirurgia em si, é o mais rápido. Porque o pós-operatório, eu, por exemplo, acompanho minhas pacientes durante 6 meses. Eu acabo acompanhando a vida inteira, paciente. pra ser bem Não, Na sincero. verdade, sem a dúvida. gente está sempre sendo... essa Já operei semana... neto de paciente, olha que desgraça. Meu Deus, eu não cheguei a esse ponto, não. Vai hein, chegar, cara? vai chegar. Se Deus quiser, vai chegar. Vai chegar. Não cheguei a esse ponto, não. Mas olha, essa semana mesmo a gente teve duas pacientes que já operaram há 9 anos atrás, isso é né? comum, 10 é anos mais atrás. E assim, vai ter todo o atendimento sem... Então, você passa de fases, né? É. Você começa operando fazendo uma lipo, uma prótese de mama, depois você faz a mama, depois você está fazendo o rosto, a face. Isso aí. Abdominoplastia, A abdominoplastia, vai a face, vai de fases, né? Quando você é mais novo, você está fazendo, tem mais... Qual é o seu conhecimento? Qual é o seu network? De pessoas da sua idade, mais novas. Então, você opera muita gente mais nova, botando prótese, fazendo cirurgia de Tá lipoaspiração, vendo, etc. Thaís? Você fica, por que teu público é de 40? Porque É, sua faixa é maior, de gente. 40. Mas aí 40, a gente faz... 40 garota. Só que eu, apesar de ter 60, meu público não é só de 60, eu estou operando ela de 20, porque é a Sim. filha, a neta, Sim. a prima, que Sim. vai junto. Isso é a coisa mais agradável que tem no consultório quando a pessoa retorna, quando o paciente Não, retorna, quando vem indicado. é muito bom. É muito bom. Muito gratificante, né? A semana agora muito. tem uma paciente que vai operar a face, que eu operei mama dela tem 15 anos. É muito legal, né? Uma coisa que você mencionou, que todos os seus cirurgiões auxiliares, eles são plásticos, né? São. E isso, assim, a gente vê muito. A gente que está muito, assim, por dentro do mercado, a gente escuta isso, coisa que vocês não têm noção. Tem muito médico por aí que cobra, de fato, 1/3, 1/5, 1/10. Sim. Não entra com um auxiliar. Assim, assim. Então, assim, ó, eu sou leiga, eu posso falar, tá? Vocês não precisam falar em termo técnico, não. Se dá uma dor de barriga, você tá ali anestesiada, deitada já, faz o quê? Dor de barriga espera. no cirurgião, né, Não é Thaís? cirurgião. Exatamente, vai dar um médico que tá ali se propondo a fazer a sua cirurgia. Imagina se Ele no teve meio da algum cirurgia... problema, qualquer imagina, coisa. No meio da Gente. cirurgia, o cirurgião morre. Deus Pode do acontecer céu. qualquer Tem um infarto, coisa. pode é um ser acontecer, humano. gente. Está operando Chico. numa clínica dessas que não tem nenhuma estrutura. Acontece, pode acontecer, por que não? Tudo Sim, pode acontecer. tudo pode. né? Então, quando a gente tem, né, toda a nossa rotina ali de passar o planejamento financeiro para o paciente, eu discrimino muito. Falo, esse é tanto, esse assim, qual é o papel, é isso, isso. Porque eles falam, nossa, mas tem muita gente que fala assim, mas eu vou só botar uma prótese. Eu falei, eu sei. É Você por sabe isso o que que é você pra só botar tem uma esses, prótese? porque se fosse mais, a gente teria mais pessoas ainda. Eu costumo operar com um cirurgião plástico sempre, que faz parte da equipe, e eles mudando, né? Às vezes mais novo, vai criar asas e vai. sim. Graças a Deus fazem isso. Sim. E sempre tem um residente, né? O residente não é um estudante de medicina, o residente é um médico, É um médico formado. que está se especializando em cirurgia plástica. Isso é que a pessoa, residente, Já fez, pagar inclusive, residente. cirurgia geral. Já fez cirurgia geral. Já é um médico formado há mais de 2 anos, que fez 2 anos de cirurgia plástica, cirurgia geral. Eu, graças a Deus, só peguei 5 anos de formação, hoje em dia são 6. Hoje são 6. Que é uma formação bem diferente. São poucas as cadeiras que exigem 6 anos, né? É neurocirurgia e cirurgia plástica, né? Você vê como são É muita bem... coisa, né? 6 anos. Você tem faz 6 outros, de né? faculdade, mais 6 de especialidade. São 12 anos no total para você ser Você um cirurgião começar a plástico. atuar, Para começar né? a ser cirurgião De plástico. fato. Você, Aí vem um monte de gente de se intitular como cirurgião exato, plástico. fez um curso de fim de semana. Se né? fez Isso um cursinho de final de semana. Isso a gente estava falando. E vamos entrar aqui sobre o marketing médico, né? O marketing. A gente estava falando porque começa a ficar meio injusto, né? A nossa disputa. Isso a gente pode dizer a disputa. nossa ética. Sim. Né? Porque, na verdade, eu acho que a sociedade de cirurgia plástica vai ter que começar a olhar um pouco para isso,
Porque a gente começa a perder mercado, A né? gente já virou a psicologia americana, que se dividiu em duas, né? Nós estamos assistindo uma tentativa, ou já uma divisão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tradicional sociedade que fez 75 anos agora, né? Bem mais velha que eu. Fez 75 anos agora, tem que abrir os olhos para a modernidade. Tem. Não adianta, vamos copiar o americano, então. Não precisa copiar o americano, que o cirurgião plástico faz anúncio na televisão. Já são. Não precisa fazer isso. Eles são muito agressivos, né? Mas a nossa ética, sabe por que não muda muito esse código de ética? Porque isso é feito pelos conselheiros do CFM, que são os senhores velhinhos, tá? Todo Não ali na casa desse. Não, 60 não, 60 é novinho. 70 e poucos para mais. cima. 70 mais. Mas que não se importam com isso. Sim. Então não querem mudar o quê? A lei, Porque, na verdade, o código continua 1952. continua muito antigo. O Código de Ética Médica é muito antigo. Eu acho que ele tem que ser modernizado. A forma de se comunicar é outra. A forma de comunicar. Mostrar o pré e pós não é só marketing, é também informação. Total. Porque a gente vai evitar que uma paciente vai procurar um cirurgião que opera um médico, não sei nem se ele é cirurgião ou não, que opera numa clínica que, coitado, não tem nenhum recurso, não é culpa do tijolo, é culpa de quem construiu, né? Não tem nenhum recurso, não tem um CTI. Um CTI é fundamental, graças a Deus eu não precisei usar, mas se precisar usar... Eu também, graças a Deus, mas eu quero ter sempre do meu operei, lado. Sempre operei em hospital É com que nem infraestrutura. a minha dependência do Aerolim, né? Eu não uso Aerolim, mas ele tem que estar do meu lado. Se ele não estiver do meu lado, eu sinto falta de ar, né? Ele tem que estar ali do meu lado, né? É a dependência psicológica da coisa. Eu preciso ter um CTI. Se acontecer alguma coisa, Sim. pode acontecer, tudo pode acontecer. Né? Você pode ter um infarto atravessando a rua. Sim. Claro. Né? Não estamos lá, mas a diferença é que se acontecer alguma coisa, você está num lugar com condições de suporte à vida. Eu lembro que uma das matérias que eu vi há pouco tempo, que aconteceram aqui no Rio de Janeiro e tudo mais, a pessoa teve que sair numa cadeira de roda porque não tinha espaço para ter uma maca dentro do elevador de onde ela estava fazendo. Né? Então você fala, meu Deus, é o básico. Você fala, e aí? Mas ninguém pensa nisso. Tem que pensar, digo assim, né? O paciente final... Não, o paciente, ele não pensa... Ele é ludibriado ali naquele momento, porque ele está confiando no médico, né, Thaís? Ele está confiando na pessoa que está ali tratando. Esse negócio que você falou de preço, eu sou de uma política diferente. Eu gosto de discutir preço com o meu paciente e parecer mostrar tudo. Eu perco muito tempo na cirurgia e eu acho muito legal de escutar tudo que ele tem que falar. Isso é meu jeito de ser. Você passa valor? Passo valor, passo tudo, explico. Aí, às vezes, quando o paciente não está muito assim interessado no que está acontecendo, quer saber de valor, você fala, a cirurgia é 30. Doutor, o senhor ganha 30 mil na cirurgia? Eu falei, não, olha só. Existe uma série de coisas por trás do cirurgião, para o cirurgião ser o cirurgião operando, ele precisa de um monte de coisa. Ele precisa de secretária para marcar a consulta, ele precisa de fisioterapeuta para fazer o pós-operatório, ele precisa do cardiologista para fazer o risco cirúrgico, ele precisa do laboratório para fazer o exame, precisa da imagem para fazer o exame, precisa do hospital, desde o faxineiro do hospital, a nutricionista do hospital, o dono do hospital, o diretor, ele precisa de tudo isso para te entregar, para receber você bem e te entregar bem de volta, tá? Com a sua cirurgia realizada. Você tem que entrar 100%, tem que sair 100%. Sim. Você não pode entrar 100% e sair 30%. Não, você tem que entrar 100% e sair 100%. Para isso, existe uma cadeia muito grande de gente. Não é o cirurgião. Enorme, né? Tudo bem, o cirurgião é o cabeça daquilo tudo, mas ele tem que ter esse background todinho. Se não tiver, desculpa, não vai ter a cirurgia, não vai rolar. E a cirurgia não é operar para as câmeras. Você tem que operar o paciente. E o pós-operatório, né? Isso o pós-operatório é fundamental. Muito. Demanda. Tem fisioterapeuta especialista nisso. E o pós-operatório, eu pelo menos sou chato, né? Eu gosto de acompanhar o pós-operatório. O paciente, vem aqui no consultório, tem um cafezinho. Eu acompanho de perto também. Tem tudo lá no consultório, direitinho. Café é gostoso. Tem balinha. Vai lá, o horário é tranquilo. E vocês não perdem o time, né? Porque você acompanhando o paciente corretamente... Exato. Nada passa despercebido, né? Você vai Eu fiz uma coisa que eu acho que eu fui meio pioneiro nisso sem querer. Quando comecei a operar, né? 30 anos, 20 e tantos anos atrás, eu chamei uma pessoa para trabalhar comigo do meu lado, que é psicóloga. E ela faz tudo, fazia, ela acabou de se aposentar, né? Me abandonou, desgraçada. Aí ela fazia todo o pós-operatório, ela conhecia meus pacientes todos, ligava, ela aderiu ao WhatsApp, depois que aparecia, era tudo por WhatsApp. Antigamente era tudo telefone, ligava, conversava, batia papo, não sei o quê. Quando o telefone era caro, eu falei, pelo amor de Deus.
É a Zaira, um beijão para a Zaira, se ela escutar isso, eu adoro ela. Minha irmã de vida. Muito bom, né? Foi fantástica. A pessoa que mais sabia da minha vida. Todos os podres. Oh, desgraça. Mas é uma pessoa ótima. E é fundamental. Com ela eu tinha toda a segurança do mundo. Eu podia viajar tranquilo, porque eu sabia que o meu paciente estava cuidado. Não só pelo meu assistente, mas todo cuidado por ela. Né? As coisas, ela fazia mesmo, o acolhimento, ela fazia todo o acolhimento. Hoje em dia chama de CRM, né? Não tem um negócio assim. Tem uns nomes diferentes tem agora. Diferentes, a gente estava falando, o formato, o tempo, tudo vai mudando, comercialmente. Eu falo que eu já fazia essa coisa do acolhimento desde quando eu comecei sem saber, né? Porque agora tem nomes. Mas a gente faz a jornada do paciente. Tem os cursos para você aprender só isso. Eu já fazia isso instintivamente. Exatamente. Não sei o que, experience. Não, desculpa. Mas tem vários. Eu acho umas coisas que você olha assim e fica... Márcia, minha mulher, fala assim, apaga esse negócio do seu Instagram para você não ficar vendo isso. Eu apaguei, porque não... Você fica revoltado. Fala assim, o que é isso? Meu pai era médico. Eu aprendi a ser médico com meu pai. Ele nunca fez ele era dermatologista. Nunca vi ele fazer ele também não fazia nada de estética, né? Era um dermatologista clínico. É difícil achar hoje em dia, hein? Difícil. Muito difícil. Mas não tirando... aliás, esse é um bom assunto para a gente conversar, essa briga de cirurgião plástico e dermatologista, sobre quem faz o quê. Eu tenho minha opinião. De cirurgia plástica com dermato? Existia muito no começo. Existia muito. Nossa, agora, essa área minha, né, que coloca botox é cirurgião plástico, quem faz preenchimento é cirurgião... Imagina. Não, na verdade, Ivan, eu tenho uma história com... Quando eu estava na residência, né, eu fiz Ronaldo Pontes, a gente era proibido de fazer botox e preenchedor, né? A gente não fazia assim para aprender. Se é cirurgião, né? Era mal visto se você fizesse procedimentos. O ideal era você só operar. Era a filha? A outra. Não a Gisela. Gente, falar com o Ivan, ele sabe tudo. A Márcia. A Márcia é minha colega de turma de faculdade. A Márcia. Minha colega de turma de faculdade. Muito gente boa. Eu fiz UF. Legal. Muito gente boa, Márcia, Gisela. Mas aí isso foi assim... Hoje o cirurgião plástico, a gente abriu para fazer tudo, né? A gente faz procedimentos. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer, mas eu faço basicamente para os meus pacientes cirúrgicos. Sim. Basicamente para eles. É difícil ver uma paciente que só veio para fazer isso. É mais difícil, não é meu mote. Eu acho que todo mundo pode fazer, desde que saiba curar as intercorrências. Sim, com certeza. Eu não sou muito a favor de dentista fazer. Eu prefiro não emitir opinião, porque eu ia contra... Por exemplo, você é o dono da indústria que produz o Botox. Você faz o Botox. Aí o cirurgião plástico, não, só pode vender para cirurgião plástico. Nós somos 5 mil no Brasil. Aí o dermatologista fala assim, vai perder 300 mil dermatologistas, dentistas. Nós temos 1 milhão de dentistas. Para quem você quer vender? Isso aí é marketing. Não tem como brigar com isso. Eu acho que a gente tem que esclarecer, não brigar. Você vai fazer lipo de papada com dentista? Nossa Senhora. Beleza. Vou até boa tomar sorte. água. Boa sorte. Boa sorte. Mas eu concordo se acontecer alguma frase, coisa, né? espero que ele saiba. Eu tenho visto tantas complicações de lipo de papada. Nossa, muitas, né? É muito. Porque lipoaspiração parece uma coisa banal, né? Vou ali fazer uma lipo e já volto, né? A bichectomia foi uma coisa que foi um boom, né? Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo bichectomia, gente? Não dá para entender isso. Um procedimento antigo que já se faz há milênios. Isso. E aí, de repente, veio como uma moda para deixar o rosto cadavérico. Isso é televisão, né? Isso Sim, foi a televisão. Mesmo, foi aquela, né? Kardashian, As né? Kardashian, né? Essa moda de bichectomia. Vai ficar tudo com o rosto cadavérico, né? Sim, já estão ficando. A gente já está vendo. Um envelhecimento precoce. Envelhecimento precoce. Eu vivo falando isso, mas ainda tem gente que faz. E a questão da lipo da papada, a gente que tem uma rede social muito ativa de levar o conhecimento mesmo, né? De receber muitas perguntas. Elas falam, mas assim, como se fosse a coisa mais simples, né? Sim. Mas tudo é só uma papadinha. Mas é só uma lipinha. Mas ela não faz no consultório. Que tal? É só a ponta do nariz. É só a ponta do nariz. É uma pence aqui, assim. Uma pence só. É só uma esticadinha. É uma pence aqui. Então, para você que está ouvindo isso daqui, tudo isso que está sendo falado é para vocês entenderem cada vez mais que nada é só alguma coisa. Para tudo isso estar acontecendo, tem uma estrutura, uma base de conhecimento. Não é tão simples você chegar ali, sentar na cadeira, num shopping.
resolvi fazer hoje minha face e vou sair dali pronta. Cuidado. Aí se a gente vê esses rostos todos inflados, deformados. E aí Iguais. muita gente fica... e muita gente Iguais. fica Mulher com medo, ficando né? com o rosto quadrado, esquisito. Exato. Tô seguindo É tipo quase que uma receitinha tendência. de bolo, né? Os fazer igual. mesmos pontos, Não iguais, respeita a as mesma etnias, fala. não não respeita... respeita exatamente. A cirurgia sua é diferente da sua, que é diferente da dele, que é diferente da de outra pessoa. É tudo diferente. Não... Com certeza. A cirurgia eu vivo de artesanato, né? Eu sou um artesão. É, né? isso aí. É o que a gente faz. Tem uma brincadeira que saiu numa reportagem aqui no Jornal da Barra, que fizeram de mim, não sei o quê. Eu fico brincando, eu fomentei, meu pai era médico e minha mãe é artista plástica. Então eu virei cirurgião plástico. Não tinha como, né? Não tinha pra onde correr. Mas Então, é bom, é não bom. tem, eu acho que tem que ter... Por isso que eu dou muito valor à consulta, né? Para a gente poder explicar tudo, pra cativar, É tão pra bom ouvir isso, né? escutar, e eu quero que o paciente escute o que eu posso fazer. Às vezes Até eu posso mais do que ele Para que ele quer. entender, né? Eu tenho que entender Às o vezes que a ele gente quer. não vai alcançar, mas às vezes a gente pode alcançar até mais. Não, e ele tem que entender minhas limitações também. Sim. Às vezes é melhor você não operar do que operar. Sabia? Às vezes é melhor. Eu falei, Isso, não, sei bem. desculpa, você não entendeu ainda o que é a cirurgia plástica. Sim. É melhor não operar. E às vezes você pode oferecer mais. Aí quando a gente pega a intimidade do paciente, então vamos para o Jaque, né? Essa aqui é o Jaque, né? Jaque vai fazer Jaque, isso, sim. vamos fazer aquilo. Às vezes é muito válido, porque a paciente, hoje em dia, a mulher, né? Antigamente, eu falo, brinco que antigamente, na época do professor, né? Olha, a senhora vai operar a mama, vai ficar 3 meses de repouso, não sei o quê. Não, doutor, eu vou ficar logo o ano inteiro de resguardo para ficar bem. Aham. Hoje em dia, você não, você precisa de 3 semanas, não, doutor, 3 dias Nem e olhe pensar, lá. olhe E lá. não tem. E essa é a grande mudança da cirurgia plástica, o pós-operatório, para poder adaptar, que a mulher de 40 anos, 50 anos atrás é diferente da mulher de hoje. Super claro. Salvo exceções, minha mãe, por exemplo, uma exceção. Mas salvo exceções, mas antigamente trabalhava, né? Apesar de... Virou dono de casa, e com 3 empregadas. Então, ela coordena a casa 60 anos atrás. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tá todo mundo na ativa. Trabalha, coordena a casa, cuida de 3 filhos e... O homem que é o sexo forte, né? Graças a Deus que não é. Você falou da evolução também do pós-operatório. A evolução do pós-operatório é muito grande. O anestésico ali, né? Também Também. tem uma evolução que acaba ajudando muito nessa recuperação. Meu anestesista também, fala assim, tudo, ninguém né? morre de anestesia, morre de anestesista. Sim. Olha. Isso é fundamental. A recuperação hoje em dia, uma anestesia é incrível. A paciente acorda conversando com você. como Antigamente a gente tinha limitações Vômito. de anestésicos e de aparelhos, Sim, né, sim, Ivan? sim. A gente E a sabe aparelhagem que tá a caótica, né? aparelhagem era aquela coisa precária. Era. Hoje, análise de gases, Não, tem... impressionante. BID, análise do nível de consciência. Nossa, Você tem análise em tempo real do nível de consciência. O BIS é tudo de bom, né? A gente tem, no hospital que a gente opera, a gente pode usar a BIS. gente usa o BIS. Isso é que é a vantagem do hospital. Por isso que o nosso preço é maior do que o preço de outra pessoa. Ah, mas eu vou morrer por causa do BIS? Não, você não vai morrer porque não tem BIS. Só que a sua cirurgia vai ser muito mais segura. Sim. Ou seja... O BIS é um aparelhinho que a gente cola, que o anestesista cola assim na testa. E ele mede o nível de consciência. Então, ele sabe exatamente o tanto de anestésico que ele tem ali que manejar. Ou seja, você não vai ter nenhum susto durante a sua cirurgia, a sua anestesia. Vai ser linear. A anestesia tem que ser linear. Você dorme falando e acorda falando. Isso vai entrar com 10, eu esqueci o nome do nível, mas vai ser com nível de consciência 10 e vai ser com nível de consciência 10 da sala. Esse é o ideal da anestesia, que é o que a gente procura. Aí você sai do centro cirúrgico, lá que a gente acaba de operar o paciente, mas a cirurgia levou 8 horas. Não levou 8 horas, a cirurgia levou 4. Só que levou 1 hora para internar, 1 hora para anestesiar, e depois a nossa grande segurança vai para RPA. O que é RPA? Recuperação pós-anestésia. Vai para uma salinha, que no nosso caso é ali em frente ao balcão de enfermagem, onde tem 5, 6 enfermeiras, 10 auxiliares de enfermagem e 1 ou 2 anestesistas de plantão cuidando de você para você sair dali do centro cirúrgico. Não tem como ser barato um hospital desse, né, gente? Vamos combinar, né? Uma estrutura, uma mega estrutura, não tem como. Aí o paciente diz, mas que isso? Tanto assim para fazer uma mama? Não, primeiro vai fazer 2, né? Não é uma só, né? Começa que são 2. É o problema da cirurgia plástica, né? Cabe um lado, tem o outro para fazer. Não, e sinceramente, se for botar na ponta do lápis, sai até barato. Uma internação porque no hospital, sua vida com não tem direito ao preço. acompanhante. E tudo isso você está ali. Preço. Uma paciente ontem me falou assim, eu pago no final tipo um hotel?
Não, Aí eu- muito mais caro. Na verdade, não é nem tipo um hotel. O hotel mais seguro que você já esteve na sua vida, né? Aí ela, não, tô brincando, mas assim, eu tenho que fazer um check-in. Aí ela brincava o tempo inteiro com isso. Eu falei, Tem que quanto fazer tá um check-in hotel várias hoje? vezes. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E, de fato, assim, a escolha do hospital é muito do cirurgião, né? Da É segurança o do que você cirurgião. confia, né? É onde você gostaria de operar, onde você já conhece. O paciente, ele confia muito no Não é o médico paciente que escolhe escolheu. o hospital. Então, é o aliás, a responsabilidade toda é do cirurgião. Sim, eu falei isso aqui outro tudo dia. é do cirurgião. A cirurgia plástica não é uma cirurgia de fins, é uma cirurgia de meio. A gente vai empregar todo o nosso conhecimento para dar aquele resultado para você. Tá? Eu não prometo resultado, como a Fabiana também não promete resultado. Sim. A gente promete se empenhar ao máximo para que o resultado seja o mais Melhor agradável, possível. o melhor possível para o paciente. Isso aí é ponto pacífico, acho que de uma boa parte da população, não só médica, como leiga, como jurídica, já entendeu Já isso. sim. Tá? Então, eu acho que existem muitas discussões, mas é isso o caso. Porque para eu poder te oferecer esse resultado, eu preciso de um background. Não sou só eu sozinho que vou fazer esse nariz. Eu vou te anestesiar, eu vou te preparar meu material, eu vou operar, eu vou instrumentar, eu vou fazer curativo, eu vou fazer isso. Claro, não sou já eu, não. existe. Eu tenho um anestesista, tenho Ninguém um faz auxiliar, eu tenho sozinho, um não. hospital por trás de mim, eu tenho uma secretária, eu tenho uma fisioterapeuta pós-operatório, isso tudo é a sua cirurgia, isso tudo. A cirurgia não é, vou ali, E ele você vai tá dar uma ali na escadinha cabeça. ali. Você só é o topo da cadeia daquele momento. Né? Você não é o topo da eu cadeia de nada. fico Naquele extremamente momento, chateada com a banalização da cirurgia. Isso, fala a palavra certa. Eu fico muito chateada e até mexida, né? Às vezes eu tô, ai, gente, não acredito. Porque a gente vê cada coisa que, assim, não tô acreditando que o médico se sujeita a isso, né? Infelizmente. Já ganhei muito cabelo branco por causa disso. Hoje em dia eu não prefiro deixar os meus com Tá tampo, eu acho relaxando. legal e não ter mais. Sim. Eu não relaxo com isso. O cara quer falar, fala o que quiser, mas também vai ouvir o que não quer. É. Né? Porque é ele que vai ter o problema. Todo mundo só não tem problema quem não opera. Óbvio, isso aí isso é óbvio. fato. Né? Mas aquele médico que opera não preparado vai ter problema Muito sempre. Com certeza. Né? Vai ter problema sempre. Por mais que ele faça quase nada, ele vai ter problema sempre. Né? Então, imagina você vai fazer uma prótese de mama com um médico que vai fazer 6 no mesmo dia. Tem gente que faz 30, né? É. Ô, 10. Ivan, A gente sabe, né? sabe, eu já mas- vi mais de O famoso 20 dia da num prótese. dia. Dia da prótese, é coisa ridícula. Bom, enfim. Mas você não acha que o 10º você vai estar com a mesma forma e entusiasmo que no primeiro? Como? Assim, Óbvio como? que não, gente. Eu já fiz as contas. Outro dia tinha 25 cirurgias num dia, um médico. Aí eu fiz as contas. Eu falei, como é que ele consegue, gente? Gente, o Não dia para consegue. começo de Não, conversa, o dia tem 24 horas. Não Nem que ele dá, passasse não o dá dia pra inteiro, te- né? Não. Nem dá. que passasse Não o dia dá, inteiro, né? sem ir ao banheiro, sem se que as pessoas alimentar, não nada. entendem que não dá? Vamos então contar a historinha na clínica do professor, fazer 6 cirurgias num dia. 2 salas, só que a sala, não sei, já foi na clínica na época, a sala era 2 mesas de cirurgia na mesma sala, né? Então, e ele fazia uma parte de cada cirurgia, tinha os assistentes, os residentes e tudo mais. Ele fazia a parte principal das cirurgias. Aí dá para você fazer 6 cirurgias, né? Ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai só para a salinha dele para descansar, Sim. né? E depois desce para fazer mais 2, aí tudo bem, mas só que isso não é mais a cirurgia plástica de hoje em dia. Hoje em dia você não entrega mais a sua cirurgia, você faz toda a sua cirurgia, você não entrega. Você dá o ponto num lado, dá o ponto no outro também. Toda a parte principal da cirurgia é feita É o por você. cirurgião. Você tem um auxiliar que vai te ajudar a dar ponto, claro, vai te ajudar com afasta aqui, afasta ali, vai te ajudar. E vai dar opinião também na cirurgia, porque afinal ele é um cirurgião plástico e é bom a segunda opinião, né? Eu peço opinião do meu anestesista, até da segurança de sala eu peço opinião, né? E aí, ficou bonito? Claro, é lógico, é uma visão de todo mundo, né? Eu não posso pedir opinião para o paciente, porque ela está dormindo. Né? Senão eu pediria também, né? Sim. Mas eu acho que a cirurgia plástica é um conjunto muito grande. Então, eu acho que não é... É o que você falou, a banalização irrita muito. Irrita. Eu fico, muito, tem dia que eu tô muito irritada. triste. Tem dia que eu tô bem irritada. Por que eu estudei tanto? Para que eu ia todo dia lá para Niterói fazer aquela faculdade? Depois eu ia todo dia para cirurgia geral. Para que eu fiz isso? Para que eu fui a 200 congressos na minha vida? Para que eu saí do país várias vezes para estudar? Para quê? Não, é um Eu vi isso. investimento, né? Exatamente, de tempo, de tudo. Tempo, de tudo. dinheiro, de saúde. Então, já de que tudo, a de gente família, sabe que de não tudo. vamos mudar a cabeça de Não, vários não profissionais aí, a gente tenta mudar a sua.
que não conhece, que não tem o conhecimento. Exatamente. Então, se interaja mais, assim. Fica aqui, entende mais um pouquinho da experiência do Dr. Ivan, da doutora Fabiana, o que pode, o que não pode, o que é o correto, o que não é. Porque quando você for em qualquer profissional da tua escolha, você sabe, inclusive, o que perguntar, né? Que vai ser para a tua segurança. Exatamente o que eu digo. Ontem saiu, eu tive a última consulta do dia ontem, foi um casal que me fizeram, acho que eles ficaram umas 2 horas na consulta e eles fizeram tantas perguntas e perguntas ótimas, eu adoro. Eu falei, doutora, a gente tem muita coisa para perguntar. Eu falei, pode perguntar que eu tô pronta. Pergunta. Mas isso é maravilhoso, Eu né? falei, bom, se você vai, quando ela foi sair, que eu fui me despedir, eu falei, se você vai operar comigo, eu não sei, mas que você tá saindo com muita informação daqui, para no próximo você já saber o que perguntar. Eu sei que a minha parte eu já fiz. Ainda brinco com o paciente, você pode perguntar se está pagando para isso? Para. Sim. Pode perguntar. Essa aqui, doutor Ivan, é a nossa 2ª temporada desse podcast. E desde a primeira, a gente vê como isso ajuda, inclusive, no paciente que chega na consulta. Ah, nossa, As perguntas são muito mais pertinentes, elas já chegam muito mais seguras e otimiza o tempo para todo mundo, assim. Eu acho que é excelente. Eu gosto de pergunta até a mais boba. Eu gosto até da mais boba. A paciente vai lá com um caderninho cheio de perguntas, eu acho ótimo. É tão bonitinho quando ela vai chega com a listinha né? de dúvida, é maravilhoso. É O problema é muito que bom. vocês fazem a listinha de dúvida e esquecem a listinha em É casa. verdade, é verdade. Mas a do é verdade. mercado não esquece, É né? verdade. A do mercado. não Gente, esquece. eu espero que não, né? É verdade, é Pro verdade. bolso até. Você ainda quer falar um pouquinho do marketing? Vamos, Falar um pouquinho podemos. do marketing? O marketing agressivo na cirurgia plástica é muito feio até, né? Ah, Eu acho que sim, fica até feio, deselegante, Não, né? é deselegante, é feio. Não é todo mundo que está Não. preparado para ver, Deselegante. Não. né? Por isso, a gente precisa encontrar um equilíbrio e ter regra. Equilíbrio. Porque enquanto não tivermos, terra de faroeste. vai ficar terra de ninguém. Terra de ninguém. Tá uma bagunça. É. Na verdade, tá uma bagunça. Ninguém sabe o que pode e o que não pode. Na verdade, não pode nada. Pode mas nada. algumas Mas pessoas estão cada um achando tem que um pode ponto tudo. de vista, né? E vai Então, puxando brechas. E aí, Ivan, acaba. Você que está mais engajado lá na sociedade, procura conversar lá com o pessoal, ver se consegue abrir um pouco a cabeça. Não é tão simples, né? Tem muita gente mais porque- velha, mas as assembleias são chatas. Eu faço ideia, porque assim, a forma de comunicação, gente, ela mudou para Mas a tudo. gente- Não só dentro da medicina, mas inclusive na Inclusive medicina. Gente, a gente não Né? pode Sim. ficar com as regras de 1952. Não pode. Não tinha nem televisão direito. né? Gente, Não, pelo amor de hoje a Deus. informação é muito rápida. Muito Eu vejo a rápido. geração da minha filha. Eles estão sofrendo com isso, com a rapidez da informação e mudança o tempo todo. Então, é uma geração que a gente vai precisar mudar, gente, de alguma forma. É. Até para deixar pronto para essa geração que está vindo aí. É. Porque eu tenho como duas é que vai gerações de ser? filhos, né? Então é meio complicado. Eu tenho um de 30, 27 e 30 e uma de 10. Então É, já, mas já completamente. são Ela tá no diferentes. TikTok, né? Tá no não TikTok. tá nessas coisas que ela não é, graças a Deus, Não. é adepta dessas coisas, não. Ainda bem que não. Mas tá ao redor dela, mas ao não redor tem dela jeito. tá, Vai ter, é vai diferente, ter, vamos, são porque tá- diferentes. As amiguinhas estão vendo, então ela vê também. Acaba vendo, né? Sim. Mas são gerações diferentes, de 30 e de 20, 31 e 27, né? E a de 10 já são mundos muito diferentes. Uhum. Apesar do meu de 30 mexer com informática, né? Trabalho com informática. Não sei nem direito o que é, mas eu sei que Termos completamente difíceis, blockchain, né? Tem não sei milhões o de quê. coisas. Nossa, é muita Aí coisa. você fala, Não tá, entendemos traduz, nada. tecla Foi legal. SAP. Não, e não tem paciência, não. Pai não merece essas coisas, não. Pai não merece. Mas não tem problema. Mas é muito diferente, é muito diferente. Então a gente tem que realmente adaptar e modernizar. Tem que modernizar. Eu tenho cabeça aberta. Eu acho que eu tô pronta para, se tiver que mudar, a gente vai mudar, a gente vai se adaptar. E Óbvio que tudo eu dentro acho de uma que ética, né, Fabiana? eu A gente acho não que tá a gente falando de banalizar precisa, nada. na verdade, acho que já passou da hora da gente falo tentar assim, mudar algumas Olha coisas. a dona fulaninha antes da cirurgia, que terror. Olha agora como a dona fulaninha está bem. Não, isso aí, pelo amor de Deus, Sim, eu acho que sim, isso não sim, vai sim. acontecer. Mas a gente pode mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Como você falou logo no início, não é uma venda, é você estar informando, é você mostrar o que é possível, né? No dia que eu for vendedor de cirurgia plástica, eu vou deixar de ser Ai, cirurgião. Exatamente. Exatamente. Mas infelizmente a gente vê que isso está cada vez mais comum, né? O pessoal quer volume. E aí, E faz de tudo. Realmente não é a nossa praia, eu tenho certeza não, que aí cirurgias são começa a cobrar cada selecionadas. vez menos e Prostitui a profissão, Prostitui a profissão.
não vamos deixar a profissão ser favor. prostituída, Vamos, por não favor. Por favor, esse por é um papel favor. nosso Por favor. também, ó. Digo aqui como leiga, como paciente, a gente também tem o nosso papel, tá? A gente também não pode deixar isso acontecer, a gente não pode incentivar isso acontecer. Então, vamos seguir aí, pelo amor de Deus, as regras, Né? um caminho decente para tudo dar certo. Mas foi ótimo. Que bom. Ivan, quero Que bom. agradecer a Adoramos. sua presença. Muito Sempre à obrigada. disposição. Foi uma honra. Muito obrigada, foi muito bom Imagina, falar com foi você, ótimo, foi bom conhecer falar. um pouco mais, né, da tua história. Mais que corredor, né? É isso, às vezes na correria, só né? Vocês cruza só no ficam... corredor. É. Mas hoje deu para botar Gostou um aqui do pouquinho aí. estúdio? Incrível. Gostou? O Beto já tinha me falado, me conhecia, o Beto é nosso amigo também. Já tinha falado bem a Beça. Eu falei, você está exagerando, mas não, é bem Ó, legal. isso foi criado para mim, tá? Mas você pode vir aqui, obrigado. pode gravar, pode ficar à vontade, que Vamos ele tem fazer os isso aí. horários aí. A gente Vai está aqui combinar. ó, com mais de 80 projetos acontecendo, dos mais distintos possíveis, tanto para um entretenimento quanto para o teu nicho. Então, se você também tem essa vontade, temos aqui toda uma estrutura, uma equipe um excelente espetáculo. mesmo. Obrigada, meninos. Equipamentos assim, ó, maravilhosos, mas que se não forem as mãozinhas dele, não adianta nada, né? Então, entrem aqui também em contato, a gente vai deixar aqui embaixo o Instagram e as redes sociais aqui do AGR Podcast. Gente, foi um prazer. Até o próximo episódio. Muito Obrigado obrigada, pelo convite, Ivan. foi ótimo. Obrigada. Valeu.